Você está animado? Fala para o seu irmão, estou animado. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí no livro de Êxodo. Eu quero ministrar uma palavra que veio ao meu coração quando eu estava lendo esse capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Conta a história da saída do povo de Israel da escravidão egípcia. Eles estavam escravos, viveram 430 anos na escravidão e de forma extraordinária eles foram libertos, tirados daquele estado de miséria, de vida escrava, de submissão forçada ao longo de 430 anos e foram plantados numa terra conforme Deus prometeu a Abraão e aos Isaac, Jacó, os patriarcas. E quando nós lemos a história, nós pensamos que foi algo muito fácil, que foi um estalar de dedos. E no capítulo 14 de Êxodo, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, que eu quero compartilhar com você algumas coisas que me veio ao coração quando eu li esse texto. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam. Quem lembra daquele filme de Jean-Claude Van Damme? Retroceder nunca, render-se jamais. Lembra daquela bobeira? Eu assisti um monte de vezes, tá? Diga aos filhos de Israel que voltem. E acampem de fronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Essas duas palavras, retornem e acampem. Se você puder grifar essa palavra na sua Bíblia, essas duas palavras são chave para aquilo que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite, através disso que Deus tem falado conosco nesses dias. O povo de Israel estava em fuga. Quando eles saíram da terra, eles saíram à noite, eles saíram de forma apressada, eles saíram em fuga. Os egípcios ficaram apavorados quando viram que os primogênitos morreram e eles vazaram. Expulsaram praticamente o povo de Israel, os escravos na nação, com medo de coisas piores acontecerem. E o povo saiu de noite, às pressas, levando suas coisas nas mãos, e eles estão agora fugindo, indo para o deserto, dando linha, escapando. Mas de alguma forma que o texto não nos deixa claro, a impressão que temos é que eles enfrentavam algum tipo de dificuldade. Eles estavam enfrentando alguma dificuldade. A impressão que dá é que eles estavam perdidos no meio do caminho. Eles não sabiam se vai para a direita, se vai para a esquerda. Esse lado tem muito terreno pantanoso. Esse aqui é um deserto muito seco. Aqui é uma cadeia de montanhas. E não era brincadeira, só homens. Eram 600 mil homens. Dizem alguns estudiosos que eram 2 milhões de pessoas ou mais. E agora esse povo está caminhando, peregrinando pelo deserto. E como que eles vão fazer? Alguma dificuldade, algum problema, alguma coisa aconteceu. Eles, de certa forma, estavam desorientados. E aqui no capítulo
14, versículo 1. Deus dá uma ordem. Voltem. Voltem. Quando Deus manda esse povo voltar e acampar de frente para o mar, deve ser esse o Mar Vermelho, porque eles vão atravessar esse mar. Você conhece a história. Quando Deus fala, voltem e acampem de frente para o mar, era o equivalente a eu dizer para você assim: pegue a sua barraca de camping e arme ela em cima da terceira ponte, no vão central, e vai dormir. Acampa lá e vai dormir. Esquece da vida. O que vai acontecer? Um carro vai atropelar. Amanhã cedo, a partir das 6 da manhã, todos os carros de Vila Velha estarão passando ali, e todos os carros de Vitória em sentido contrário. Ou seja, Deus estava falando: voltem de onde vocês saíram, retornem para a beira do mar. Deus, na verdade, estava dando a eles uma estratégia onde eles se tornariam um alvo fácil para Faraó. Eles se tornariam presa fácil. E Deus dá uma ordem dessa: voltem, retrocedam e acampem de frente para o mar. Eu fico imaginando os anciãos questionando. Eu fico imaginando o povo questionando. O povo perguntando: mas por que voltar? Por que deveríamos voltar? Por que deveríamos? Queridos, tem momentos na vida que nós precisamos retroceder. Amém? Tem hora que você precisa retroceder. Tem hora que nós precisamos voltar. Nós estamos vivendo um tempo de aceleração. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo é rápido demais. Onde tudo é acelerado. O mercado de trabalho é acelerado, as empresas estão aceleradas, as pessoas estão aceleradas, o trânsito está acelerado, tudo é rápido, é ligeiro, tudo é agora, nada para depois, nada para amanhã. Eu coloquei aqui: existem momentos quando nos perdemos no meio do processo, no meio do caminho, nós temos que parar e voltar. Deus está dizendo isso para nós hoje: pare, retroceda e acampe de frente para o mar. A vida está muito agitada. A vida está muito concorrida. A vida está muito acelerada. Eu coloquei aqui: a vida não é feita somente de avanços, conquistas, progressos, vitórias, glórias, movimento, atividade, ataque, guerra, ansiedade, aflição, agitação, estratégia, gritaria, concorrência, clientela, venda, contrato, dinheiro, sucesso, topo, realização, correr contra o tempo, vencer crise, superar limite, ação, foco, escalar montanha, novos negócios, visão do futuro, antecipar-se à concorrência. Calma, a vida não é isso não. Retroceda. Dá um passo atrás. Isso está te fazendo mal. Você está perdido no meio do processo. Tudo bem, tem que correr, tem que acelerar, tem que... Igual um chefe que eu tinha no meu trabalho. E aí, Rogério, como é que está? E chefe, estou correndo atrás. E ele me disse um belo dia: você está mal. A partir de hoje eu quero que você corra na frente. Quem corre atrás come poeira. Eu falei: meu Jesus.
A vida não é feita de correrias. Deus está nos ensinando que nós precisamos de um negócio chamado quietude. Repita comigo, quietude. Aquieta o seu coração. Você está muito afobada. Você está muito afobado. Você está muito acelerado. Você está muito acelerada. Quando você aquieta o coração, você desacelera os seus batimentos cardíacos. Você passa a respirar melhor. Você passa a perceber as coisas de forma diferente. Você passa a ouvir a voz de Deus falando com você. Você passa a ouvir Deus falar ao seu coração. Uma palavra simples passa a ter grande significado quando você aquieta a sua alma. Quando você aquieta a sua alma e a sua respiração melhora, a sua mente fica oxigenada, o seu cérebro recebe mais oxigênio. Você se torna mais paciente, mais calmo, mais tranquilo. Quietude é sossegar a alma. Na quietude vai aflorar a sua criatividade. Na quietude vai aflorar revelações. Quinta-feira nós tivemos um encontro aqui de negócios de honra tremendo. Eu falei sobre Daniel, quando ele disse para o rei Nabucodonosor: eu vou dizer o sonho que o rei sonhou e vou dar a interpretação do sonho. E a Bíblia diz em Daniel que em uma noite Deus revelou o sonho que o rei tinha. Isso só acontece na quietude. Isso só acontece quando você para ouvir Deus. Nós queremos ouvir Deus, nós queremos prestar atenção na direção que Deus está nos dando, nós queremos prestar atenção naquilo que o Espírito Santo está falando com nós, mas nós ouvimos muitas vozes. Um manda correr, outro manda acelerar, outro manda ser melhor, outro manda excelência, outro manda foco, outro manda vencer, vitória, correr, gritar, pular. E Deus está dizendo aqui, esse povo está em fuga. Atrás dele está vindo o exército da maior nação do mundo. Atrás deles está vindo infantaria, cavalaria. Atrás deles estão vindo carros de guerra. Atrás deles está vindo um faraó enfurecido, cujo filho mais velho morreu. Culpa daquele povo. E Deus faz o quê? Volta e acampa. Ou seja, aquieta o coração. Querido, de repente você está aflito. Tem coisas que estão afligindo sua alma. E Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte: retroceda. Acalma o seu coração. Aquieta. Confia. Descansa. Relaxa. Não é o fim. Diz o Senhor, não é o fim. A palavra retroceder que Deus disse para esse povo fazer, ela é carregada de significados. Significa voltar, arrepender, reparar, renovar, devolver, retribuir, rejeitar, recusar, relembrar, pagar. Retroceda, volta. O que você precisa fazer para acabar com essa agitação? A outra palavra, acampar, é outra palavra carregada de significado. Significa declinar, esperar, parar, curvar-se, mudar a direção, sair do caminho correto, sair do caminho certo, para parar no desvio.
deslocar-se para outro local, mostrar-se indiferença, recusar, rejeitar. Em outras palavras, pare. Pare. Porque se não parar, você vai continuar cheio de confusão no seu coração e na sua mente, como esse povo estava. Eles estavam desorientados. Está prestes a acontecer nesse capítulo 14, um dos mais extraordinários milagres da Bíblia, a abertura do Mar Vermelho. Mas antes de acontecer o mais extraordinário de todos os milagres, nós temos um povo confuso, nós temos um povo aflito, nós temos um povo desorientado. E Deus começa a preparar o terreno para o milagre acontecer. E Ele diz: retrocedam e acampem em frente ao mar. Deus vai fazer um milagre extraordinário na sua vida. Mas para isso Ele precisa te dizer: volta, retroceda, acalme esse coração, aquieta essa alma e acampe. Você já pensou? Tem momentos que nós precisamos parar. E você pode estar pensando assim: você pensa que é fácil parar? Você pensa que é só assim? O mercado é concorrido. As dívidas não param de chegar. Os problemas não param de surgir. Impossível parar. Impossível acampar, impossível voltar. Um dia Jesus deu uma ordem totalmente descabida, totalmente sem nexo, sem sentido. E de novo aconteceu um dos maiores milagres da Bíblia, quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro e disse: tira a pedra. A própria irmã do defunto falou: não tem jeito, está podre, é de 4 dias, já acabou. Mas na hora que tiraram a pedra, o milagre aconteceu. Na hora que esse povo voltou e acampou, você vai ver o que vai acontecer. Nós precisamos aprender a obedecer às ordens descabidas aos nossos olhos que recebemos de Deus. Obedeça. No Salmo capítulo 46, versículo 10. E obedecer, quando nós estamos numa emergência, parar e acampar, voltar, retroceder, esperar numa emergência, é o que menos se quer fazer. Emergência é tudo acelerado, é tudo corrido. Nós estamos numa emergência aqui e Deus fala: para tudo. Para tudo. Voltem. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Coloca a mão no seu coração e diga: aquieta minha alma, o Senhor é Deus. No versículo 9 diz assim: o Senhor é aquele que quebra o arco, despedaça a lança e joga os carros de guerra no fogo. O Senhor é aquele que faz parar a guerra. O Senhor é aquele que faz cessar o caos. O Senhor é aquele que faz cessar o tumulto. E aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os povos. Aquieta, meu irmão. Aquieta. Acalma. Eu sei que está sufocante. Eu sei que está difícil, eu sei que está apertado, mas Deus te trouxe aqui para dizer: aquieta. O Salmo 116, o salmista diz para ele mesmo: volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor te faz bem. Volta minha alma à tua calma, acalma, fica calma, porque o Senhor te faz bem. Em Isaías capítulo 30, versículo 15, olha que coisa extraordinária, assim diz o Senhor: em vos converterdes e em sossegardes
está a vossa salvação. Não é em fazer força, não é em gritar, não é em concorrer, não é em acelerar. Não! A sua força está em se converter e em sossegar. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Fala para o seu irmão, na tranquilidade e na confiança está a sua força. Então acalma, aquieta. O versículo 4, no finalzinho do versículo 4, nós vemos algo também interessante. Uma ordem que colocaria todo o povo numa situação vulnerável, mais vulnerável ainda do que estavam. Porque eles estão seguindo em direção ao deserto, fugindo do Egito, e aqui eles passaram mais ou menos aqui, passaram do mar e foram embora, e eles se perdem no caminho. E Deus fala assim, volta. E eles voltam. E acampem de frente para o mar, e fica acampado de frente para o mar. Eles retrocedem. E no versículo 4, no finalzinho, o que a Bíblia está dizendo? Eles assim o fizeram. Graças a Deus. Nós vemos que eles obedeceram. Você sabe por que existe a travessia do Mar Vermelho? Porque eles assim o fizeram, eles obedeceram o que Deus falou. Você sabe quando vão acontecer os grandes milagres na sua vida? Você sabe quando vão acontecer grandes curas? Você sabe quando vai acontecer um grande chamado? Você sabe quando vai acontecer grande libertação na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua mente, no seu coração? No dia que você obedecer aquilo que Deus está falando para você fazer. Eles assim o fizeram. Eles fizeram exatamente conforme Deus falou. Não importa o que você pensa, obedeça. Não importa como você enxerga a vida, a circunstância, a situação, obedeça. Não importa se você está quase chegando lá, obedeça. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Nós precisamos aprender com esse texto. Tem hora que nós temos que parar tudo. Tem hora que nós temos que voltar. Tem hora que nós temos que curvar, acampar, esperar. Como assim, meu Deus do céu? Não entendo, é tão fácil. É só acelerar, é só correr. E isso está te fazendo mal. Lá na frente, será cobrado um preço muito alto. Você não precisa correr o tempo todo. Jesus disse algo semelhante lá em Mateus capítulo 6. Jesus disse em Mateus capítulo 6 que no dia que você estiver preocupado, no dia que você estiver apavorado, no dia que você estiver acelerado, no dia que você estiver angustiado, no dia que você estiver andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, sem saber o que fazer, para onde ir, e meu Deus do céu, e agora no dia que a sua respiração estiver curta, Jesus disse que você tem que fazer um negócio. Qual? Para e fica olhando os passarinhos. Ué, eu estou agitado. Para e fica olhando os passarinhos. Pardalzinho, canarinho. Como assim, meu Deus do céu? Eu estou precisando de solução, eu estou precisando de resposta, eu estou precisando de ação, eu estou precisando de milagre. Então Jesus diz outra coisa para fazer. Você não quer olhar os passarinhos, não? Então vai olhar as florzinhas no jardim. Fica olhando florzinha no jardim. Isso vai trazer solução? Isso vai fazer milagre? Dentro de você vai acontecer um grande milagre. Dentro do seu coração vai acontecer uma grande transformação. O povo estava muito aflito. O povo estava muito desesperado. O povo estava muito acelerado. E Deus fala, volta, acampa de frente para o mar. Detalhe,
Eles acamparam de frente para o mar. Na frente tinha um mar. No lado tinha uma parede de montanhas, uma parede de pedras. Do outro lado, uma parede de pedras. A única possibilidade que existia era de voltar. Mas quando eles voltam, o exército está vindo igual uma locomotiva acelerada para cima deles. Mas ainda assim Deus fala, volte e acampa de frente para o mar. Você tem que voltar. É na quietude que você consegue ouvir Deus. É na quietude que você vai ter novas ideias. Guarda isso. Quando você estiver procurando resolver uma situação, um problema, e você corre para lá, para cá, para lá, para cá, para cima, para baixo, vai em um, vai em outro, pensa, remói. A melhor coisa a fazer é deixar aquilo de lado, parar um pouco, tomar um café, bater um papo, descansar a mente. Depois você volta lá, a solução está exatamente onde eu não estava vendo, aqui, na minha frente. Porque aí você encontra soluções. Porque é na quietude que as novas ideias surgem. É no parar para olhar passarinho e florzinha que a sua criatividade vai aflorar. É no parar para retroceder e acampar que você vai ter novas ideias, o seu organismo vai respirar melhor, o seu corpo vai respirar melhor. Amós capítulo 3, versículo 7 diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Deus não vai fazer nada sem falar contigo, Ele está aqui hoje falando ao seu coração. Aquieta, retroceda, volte. Nós precisamos. Você pode dizer, você não sabe o tamanho da minha situação, você não sabe o tamanho do problema, você não sabe a importância disso. Não importa o tamanho do problema, a gravidade da situação, nem a urgência do momento. Deus está dizendo, aquieta, acampa, retroceda, volte, respire fundo, curve-se e espere. Amém, gente? E foi exatamente isso que o povo fez. Versículo 4. Assim eles fizeram. Aqui no versículo 9. Quando o faraó percebe que o povo voltou, quando o faraó percebe que a mão de obra barata foi embora, quando o faraó percebe que a economia do Egito ia entrar em colapso por causa daquela mão de obra de pelo menos 600 mil trabalhadores escravos indo embora, movido pela perda do seu primogênito, pelo ódio, Faraó vai atrás em perseguição ao povo. E olha o versículo 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e todos os carros de Faraó, os seus cavalarianos, o seu exército. Diga, força máxima, potência total, velocidade máxima. É assim que o inimigo vem para cima de você. É assim que o nosso adversário age com relação a nós. Ele vem contra nós com força máxima. Ele vem contra nós com potência total. Ele vem contra nós a toda. Ele reuniu todos os seus exércitos. Ele reuniu todos os soldados. Ele reuniu toda a infantaria, toda a cavalaria, todos os cavalos de guerra, todos, para destruir a nação de Israel, para acabar com aquele monte de escravo, para arrasar com aquele povo de fome, para aniquilá-los totalmente, porque ele está movido por um ódio muito grande.
Ele está movido por uma ira muito grande. Um detalhe no versículo 9. Salva o povo dessa ira. Um detalhe no versículo 9, liberta esse povo do ódio desse faraó. Diz assim: e os alcançaram acampados junto. Vamos aplaudir o Senhor. O versículo 2 diz: voltem e acampem junto ao mar. E o versículo 9 diz: Faraó veio igual um monstro, igual um carro de Fórmula 1 na velocidade total, potência total, ódio total, ira total. Só que na hora em que ele encontra o povo, ele encontra o povo no centro da vontade de Deus. Quando o nosso inimigo nos encontra, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, quem tem a temer não somos nós, é Ele. Quando o nosso inimigo nos encontra, por isso é importante nós procurarmos discernir a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. E agora Faraó encontrou esse povo, alcançou a nação exatamente aonde Deus queria que eles estivessem, acampados, sentados, esperando, aguardando de frente para o mar. Eu fico imaginando que aquela nação, o povo de Israel, claro que estavam em agonia, claro que estavam em aflição. E na hora, o versículo 10 diz que na hora em que eles levantaram os olhos, eles estão acampados, eles estão tranquilos, é isso que Deus mandou fazer. Vamos ficar acampados de frente para o mar. Mas o versículo 10 diz assim: chegando o Faraó, que o povo de Israel levantou os olhos, e eis que os egípcios vinham a toda velocidade. Imagina o barulho, a gritaria. Temeram muito. Aquilo gerou um pavor geral. A visão daquele exército e a toda velocidade para cima deles gerou um pavor. A Bíblia NVI diz que eles, aterrorizados. A minha Bíblia diz: eles clamaram ao Senhor. Mas a NVI, se você tem a NVI, pode conferir aí, acrescenta: o povo aterrorizado clamou ao Senhor. Uma coisa é você clamar a Deus, orar a Deus, e outra coisa é você aterrorizado orar a Deus. E quando nós oramos porque estamos aterrorizados, significa que nós deixamos de confiar em Deus. Esse povo deixou de confiar em Deus. A visão daquele exército foi muito poderosa na vida deles. A visão daquele exército foi muito forte para eles. E eles ficaram apavorados. Eles ficavam aterrorizados. E nós também ficamos aterrorizados quando nós temos pressa e Deus não tem. Quando nós queremos uma resposta a jato e ela não vem. Quando nós estamos sob pressão. Quando o tempo é curto. Quando nós estamos com muito medo. Foi isso que aconteceu. O medo, a pressão, a velocidade que vinha aquele exército, o pavor do ódio de que Faraó destilava contra aquele povo, levou o povo a ficar aterrorizado. E eles clamaram a Deus, mas de forma aterrorizada, apavorados. Eles já não adoravam a Deus, eles berravam, eles perderam a confiança, eles perderam a fé, eles perderam o viés, eles esqueceram de tudo, porque no versículo 11 diz assim:
nos revela a revolta que eles tiveram. Por um momento, o terror, o pavor, o medo, fez aquele povo murmurar. E eles começaram a falar assim: será que no Egito não tinha sepultura suficiente para nós morrermos lá? Você nos trouxe para esse deserto, Moisés? Você nos trouxe para esse deserto porque aqui tem espaço suficiente para sepultar todo mundo. Ou seja, na hora do terror, na hora do medo, do pavor, eles se voltaram contra aquele que estava os ajudando, Moisés. Querido, cuidado na hora do medo, cuidado na hora em que a investida do inimigo vier sobre você e você sentir pavor, sentir medo, ficar aterrorizado. Porque a tendência é você se voltar contra quem está te ajudando. A tendência é você se revoltar contra o seu patrão. A tendência é você se revoltar contra a pessoa que está lhe estendendo a mão. E eles fizeram ainda mais. O que eles disseram? Por que nos trataste assim? Por que, Moisés, você nos tirou lá da escravidão? De repente, a escravidão virou a coisa mais bela da terra. Movidos pelo pavor, pelo medo, pela visão daquele exército vindo contra eles, a escravidão se tornou a coisa mais poética da terra, se tornou a coisa mais desejável. Por que, Moisés? Por que tu nos tiraste do Egito? Por que tu nos libertaste desta escravidão? Cuidado para você não perder o seu propósito original. Cuidado para você não se perder no meio do caminho, na hora em que o apavoramento vier, na hora em que o medo vier. Cuidado para você não abrir mão dos seus melhores sonhos. Cuidado para você não abrir mão de objetivos válidos. Eles estão abrindo mão da terra prometida. O sonho da terra prometida tornou-se um pesadelo. O desejo da terra prometida tornou-se uma agonia e uma aflição. Por quê? Porque ficaram aterrorizados. E eu quero te falar, o nosso adversário quer nos aterrorizar. Mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus, Deus vai agir em nosso favor. Na hora das aflições extremas, o verdadeiro ego de todos nós aflora. Um homem e uma mulher sob pressão revela quem realmente ele e ela é. E agora o povo está sob pressão. E o que nós percebemos aqui? Pela primeira vez, e isso será um padrão no Pentateuco, em Êxodo, em Números, em Levítico, em Deuteronômio, a história de Israel, a peregrinação no deserto, isso será um padrão. Qual o padrão? O que escravizava esse povo não era o Egito e nem Faraó. O que escravizava esse povo era a própria mente deles. No primeiro momento de pressão, eles obedeceram a Deus, eles estavam no centro da vontade de Deus, mas na hora em que viram o exército de Faraó marchando contra eles, o terror, o pavor, o medo, a aflição, a angústia, a agonia. E aí aflorou o verdadeiro escravo que habitava dentro deles. Aflorou a mente escrava. Eles preferiram viver como boi e cavalo em troca de comida, do que serem libertos, do que possuírem uma terra, do que herdarem a promessa do seu Deus. Coisas horríveis que eles experimentaram lá no cativeiro, na escravidão, se tornaram lembranças maravilhosas. Em Êxodo capítulo 12, versículo 27, na noite que eles foram libertos do Egito, a Bíblia diz que todo o povo prostrado adorou a Deus. E agora eles não lembram mais disso. Eles perderam a lembrança de quem é Deus, daquilo que Deus fez por ele. Eles esqueceram de tudo. Eles abandonaram sua fé. Eles abandonaram tudo. Por quê? Porque estavam com medo. Porque estavam apavorados. E no versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo:
não temais. Fala para o seu irmão, não tenha medo. Você não precisa ter medo. Moisés está dizendo, nós estamos no centro da vontade de Deus. Deus mandou a gente acampar de frente para o mar, nós estamos acampados de frente para o mar. Não precisa ter medo. Não importa a pressão, não precisa ter medo. Não importa a urgência, não precisa ter medo. Não importa o pavor, a violência do inimigo, não precisa ter medo. E ele diz aqui, aquietai-vos. Fala para o seu irmão, aquieta-te. Aquieta. Você não precisa ter medo. Você precisa ficar quietinho. Calma. Acalma esse coração. Está tudo muito acelerado. Está tudo muito corrido. Está tudo muito apavorado. Deus está falando, dê meia volta. Retroceda. Acampe. Senta. Espera. Quem faz isso mostra que confia na soberania divina. Quem faz isso mostra que acredita que Deus tem o controle de todas as coisas na sua mão. Quem faz isso mostra que é crente. E Moisés disse assim, aquietai-vos e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo. Diga, hoje mesmo. Hoje mesmo, querido, Deus vai dar jeito nessa situação. Hoje mesmo Deus vai virar a mesa. Hoje mesmo o exército de Faraó vai perecer. Hoje mesmo você terá resposta. Hoje mesmo você terá cura. Se você acreditar, se você depor suas armas, se você baixar seus argumentos, se você abrir mão daquilo que você acha que deveria ser, e se render a Deus, como esse povo fez. Deus está dizendo aqui, Moisés está dizendo, hoje mesmo, Deus virá para vos salvar. Porque os egípcios que vocês veem agora, nunca mais os tornareis a ver. Glória a Deus. Hoje mesmo, nunca mais. Hoje mesmo, nunca mais esse inimigo que te aflige voltará a te afligir. Hoje mesmo, nunca mais esse pavor, esse horror, esse terror que te oprime voltará a te oprimir. E Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos. Diga, acalmai-vos. E ficai calados. E o que aconteceu? O mar se abriu. Mas pastor, o exército de Faraó está vindo a 220 quilômetros por hora. A Bíblia diz que Deus começou a agir e começou a emperrar a roda das bigas. Os carros de Faraó, as rodas começaram a ficar meio quadradas e começaram a ter problema de lubrificação e travava as rodas. Os cavalos tropeçavam, a infantaria se cansou, o povo, os guerreiros, eles começaram a desacelerar, e aí Deus começou a fazer um movimento no meio do mar, e as águas que antes estavam impedindo o povo de passar, elas se abriram, e o povo passou. E Faraó viu aquela cena e saiu, quando ele chegou, o povo já estava acabando de atravessar o mar, ele entrou pelo leito do mar, e a Bíblia diz que as águas voltaram ao normal, e morreu todo o exército de Faraó, juntamente com seus guerreiros. E aí encerra-se um dos maiores milagres do Antigo Testamento. Retroceda. Volta. Acampa. Porque na hora que seu inimigo chegar, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Fazendo exatamente aquilo que Deus falou para você fazer. Tem momentos na nossa vida que só um milagre.
Tem momentos que só uma intervenção de Deus. Quando os recursos acabam, só a intervenção de Deus. E eu quero te dizer que num único ato, Deus pode mudar a sua história. Como mudou a história do povo de Israel? Em um único ato. Agindo na história em um único ato. Ele colocou fim a 430 anos de escravidão. Com um único ato, Deus pode pôr fim a uma aflição que se arrasta na sua vida há anos. Vamos ficar em pé.